O executivo de futebol Alexandre Matos foi oficialmente apresentado à imprensa, deu uma entrevista coletiva ao lado do presidente Marcelo Teixeira, uma entrevista bastante extensa, mas como executivo de futebol, o assunto que o torcedor sempre quer saber é a questão de contratações, ainda mais Alexandre Matos, que por onde passou nos últimos anos, principalmente Palmeiras, Cruzeiro, fez contratações midiáticas, contratações que ajudaram inclusive as suas equipes serem campeãs. E aí no Santos, qual que é a expectativa? O Santos vai gastar nessa janela de transferência? O Santos vai apostar na base? Então vamos trazer aqui o que disse Alexandre Matos sobre esse tema de contratações, que logicamente, né, para um executivo de futebol, é o assunto que o torcedor mais tem interesse. Então vamos aqui a uma matéria do GE, que traz meio que um resumo dessa situação de contratações que o Alexandre Matos falou. Então, a matéria do Bruno Gutierrez fala o seguinte: Matos avalia Santos com um bom elenco e prevê trocas pontuais. Abre aspas, não vamos fazer loucura. Fecha aspas, e aí a matéria começa falando o seguinte: apresentado como o executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos disse que o elenco é bom e que haverá mudanças pontuais, sem fazer loucura dentro da difícil realidade financeira do clube. Abre aspas. Com muita tranquilidade, eu falo que o elenco do Santos é um bom elenco. Precisa de um ajuste ou outro. O que nós vamos pregar nesse momento é uma gestão humana. Precisamos resgatar alguns jogadores que aqui estão. É o maior trabalho do momento. É um momento de muita calma e tranquilidade para não trocar os pés pelas mãos. Fecha aspas para Alexandre Matos. Ele até falou, por exemplo, né, do próprio João Basso. João Basso, que era um jogador que meio que estava escanteado no Santos, terceira, quarta opção, e nos últimos jogos fez boas partidas, terminou pelo menos esse primeiro momento do Campeonato Brasileiro como titular. E aí, continuando a matéria, segundo Alexandre Matos, as possibilidades de reforço são, neste momento, restritas ao mercado internacional. Abre aspas. Estamos no meio da temporada. A esmagadora maioria dos atletas que poderia interessar ao Santos já foi utilizada por mais de 7 jogos no Brasileirão. Opções são muito restritas e opções fora do país. E aí tem que ter o equilíbrio na questão financeira, naquilo da possibilidade do Santos. Não vamos fazer nenhuma loucura. E essa aspas do do Alexandre Matos, me chama a atenção por algumas questões. É uma declaração que me mostra que o Santos quer jogador para ser protagonista nesse plantel, porque quando você fala que os nomes que o Santos estava de olho no mercado nacional já fizeram 7 jogos, me dá a impressão de que, olha, quem vale a pena mesmo já atingiu o limite. E quem vale a pena fora pode ser que seja caro. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Espero que seja assim, tá? Porque contratar só por contratar, eu não sou muito favorável. Às vezes eu prefiro que você contrate menos, só que com uma qualidade indiscutível, do que você encher o time de contratações que, somando todo mundo, não dá um jogador que de fato possa ser titular, né? Então acho que essa também vem sendo uma filosofia que o Alexandre Matos deve seguir, tá? Mas continuando. Nós precisamos, abre aspas, né? Nós precisamos ter a gestão priorizada, dentro de equilíbrio das possibilidades do Santos. E pontuar algumas coisas, que é o que nós estamos fazendo no momento, reforçando que temos uma confiança muito forte no nosso elenco. O Santos está bem servido e algumas coisas pontuais são necessárias e serão feitas. Fecha aspas para o Alexandre Matos. A função também de um executivo de futebol é encher a bola do elenco, né? Eu ficaria impressionada se ele fosse na entrevista coletiva e criticasse o elenco. Então, né, a gente já espera mesmo que enche a bola dos jogadores que estão no plantel. Mas continuando. Alexandre Matos relembrou a própria carreira de passagens por América, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Paranaense para dizer que sabe trabalhar em fases de dificuldades e restrições orçamentárias. Abre aspas. Em todas as equipes eu trabalhei dentro do orçamento.
dentro da realidade, dentro das possibilidades, dentro da autoridade de presidente ou, no caso do Cruzeiro, do dono. É assim que eu vou fazer aqui no Santos. Nós vamos com muita calma, sem fazer uma revolução. O Santos já fez contratações e nós temos a obrigação, e me incluo nela, mesmo chegando agora, de fazer essas contratações darem certo. Fecha aspas para o Alexandre Matos. É o que ele fala, né? Não espere que o Santos vai fazer uma reformulação drástica no elenco, de mandar metade do elenco embora e contratar vários jogadores. Não, são contratações pontuais e ele, mais uma vez, fala nessa aspas de recuperar jogadores. Então vamos citar aqui alguns que até agora não deu o resultado esperado. Tiquinho Soares, o próprio Tassiano, o Zé Ivaldo é um jogador que oscila, o Neymar, querendo ou não, que agora está com seu contrato renovado. Então você também ter um Neymar que possa jogar mais jogos, né? Não tô falando só da parte técnica, eu tô falando da parte física mesmo. Então ele fala muito sobre recuperar jogadores e fala também, né, em uma outra aspas, ele fala da questão da base, de colocar jogadores da base, só que sem ser fogueira. Então você ter um time equilibrado para que você consiga inserir isso. E aí a matéria segue falando. Perguntado sobre quais são os objetivos do Santos na temporada, Alexandre Matos sustentou que o clube, pela grandeza que tem, deve pensar grande. O time que começou o Campeonato Brasileiro pregando o retorno a competições internacionais terminou a 12ª rodada na 15ª posição, tendo passado boa parte na zona de rebaixamento. Abre aspas. Um clube da grandeza do Santos sempre tem que pensar grande. O Santos sempre tem que ter como objetivo estar brigando por coisas importantes dentro do campeonato. Claro que tem um processo, esse processo vai fazer com que as coisas aconteçam ou não. O que prometemos é muito trabalho, e eu vou fazer de tudo para que a gente pense e consiga concretizar os pensamentos, os sonhos e os objetivos, e que o Santos é brigando na parte de cima, classificando para campeonatos internacionais, tendo protagonismo. Contratado no início de junho, Alexandre Matos chegou a ser o executivo de futebol, assumindo as funções que antes pertenciam ao CEO Pedro Martins, que se demitiu em meio a divergências com a diretoria. Ele estava no Cruzeiro e recebeu o primeiro contato do filho do presidente Marcelo Teixeira, que é o Marcelinho. Depois conversou com o mandatário para acertar a transferência para o Santos. Abre aspas. Quando Marcelinho e o presidente me ligaram, ficou claro para mim que o meu dever estava muito bem cumprido e com excelência no Cruzeiro. Não só por mim, mas por todos os profissionais que lá estão. Alguns, inclusive, levados por mim. O Cruzeiro está em boas mãos. Eu precisava desse desafio novo. Isso fica claro para mim depois de quase 20 anos no mercado. A gente vai entender que já contribuiu e o momento em que a gente pode contribuir em outro lugar. Fecha aspas. E aí ele fala também, né, que o Marcelo Teixeira, inclusive, fala que o Alexandre Matos pediu para demorar um pouco a apresentação porque ele queria se inteirar do clube antes de conversar com os jornalistas. E aí aqui no GE tem o resumo, tá? A decupagem de cada tópico que ele traz. Falou também sobre a questão do Neymar, sobre contratação, né, que, volto a dizer, é o que interessa pra gente. Ele falou o seguinte, ó, de William Arão e Igor Vinícius, abre aspas. Sempre aguardo estar tudo acertado. É público o interesse, temos diálogo com atletas que foram avaliados e confirmados pela comissão técnica, dentro da realidade financeira do Santos. Demonstraram interesse total de vir. E só virão quem respeita e quer o Santos. Não virá quem está frustrado. Interessa quem tem possibilidade e escolhe o Santos. É o caso dos dois. Não podemos confirmar, tem processo a ser finalizado. Se tudo der certo, vamos confirmar de maneira oficial. A questão do Igor Vinícius ainda, até onde eu sei, ainda não fez exames, tá? O William Arão tá esperando o resultado de alguns exames, mas a princípio os primeiros que ele fez surpreenderam, tá bem fisicamente. Então mais essa parte burocrática, né? Mais a questão de cuidado, só anunciar quando tá tudo assinado, enfim, mas devem reforçar o Santos. E outra aspas que ele fala aqui, sobre a questão da base, né? Ele fala o seguinte... Santos e base andam juntos na história, até por isso a calma nas contratações. Vamos analisar primeiro o que temos em casa. Profissionais e atletas da base. É o DNA do Santos e nunca vamos modificar o que tanto dá certo por tantos anos. Ele fala também, né, sobre a base de jogadores que podem ser vendidos e tal, mas ele fala que quer priorizar que jogadores oriundos da base possam
ter uma identidade com o clube antes de sair com o clube. E aí eu fiquei pensando em JP Sherman. Será que corre essa possibilidade do Sherman permanecer no Santos? Por exemplo, o Fernando Pradella, que a gente trouxe aqui o interesse do Borussia, inclusive negociações avançando. Será que vendendo ele o Santos segura o Sherman? Não sei, mas foi uma coisa que eu me peguei pensando com essa aspas do Alexandre Matos. Já ia falar Marcelo Matos de novo. Se eu falei Marcelo Matos em algum momento desse vídeo, você ignora, tá, gente? Que eu não sei porque o meu cérebro tá juntando os dois nomes. Mas enfim, o Alexandre Matos falou sobre essa questão da base também. Assim, foi uma entrevista longa, tanto dele como do Marcelo Teixeira, né, que abre, mas eu achei que dava pra gente dar esse destaque sobre essa questão de contratação, que sempre vocês querem saber, e basicamente ele confirma o que a gente vem falando. Não é um Santos que deve fazer grandes contratações, grandes investimentos, uma questão mais pontual. Ele não quis falar sobre posições, tá? Ele foi perguntado sobre posições, mas ele disse que é uma avaliação interna, até para que não gere um aumento quando o Santos for procurar jogador para essa posição, e também, né, em respeito aos jogadores do atual elenco, ele prefere não abrir, precisa reforçar para tal área, né, e tal. Ele falou que é uma análise mais interna, e conforme as negociações vão avançando, o Santos vai anunciando os jogadores. Então, é isso. Mas, o que a gente sabe é, zagueiro, mais um lateral direito, que deve ser o Mike, se o Santos conseguir um acordo com o Palmeiras, e também um atacante de velocidade, tá? O William Arão também deve ser anunciado, Igor Vinícius, enfim. Um Santos mais modesto nesse mercado da bola, já que fez algumas extravagâncias, vamos colocar assim, no começo da temporada. E lógico, né? O Neymar também, pra mim, a gente pode colocar como mais uma contratação, como se fosse uma contratação. Não sei, me conta aqui nos comentários, você acha que Neymar conta como se fosse uma contratação? Quero saber a opinião de vocês, não esquece de se inscrever no canal, que é super importante. E lembrando, tá? Camisa azul do Santos, com o nome do Neymar, com o número do Neymar, lá na Foot Fanatics, tem link na descrição, usa o cupom NAGELANAFUT para você ganhar desconto. Corre, hein? Corre porque a procura tá muito grande, corre para garantir a sua. Tem modelo feminino, masculino e também juvenil. Grande abraço e tchau!